está aqui na linha para conversar com a gente nosso psicólogo Alexandre Brito. Olá, Alexandre, tudo bom? Olá, Carol, sempre bom estar aqui. Olá a todos que estão nos ouvindo nesse momento, um prazer de novo. Alexandre hoje vai falar a respeito de transtornos alimentares e obesidade. Estava até comentando aqui com o Cacá no início do programa, Alexandre, que parece um assunto que geralmente a gente podia tratar com um nutricionista ou com algum endócrino, mas que tudo tem a ver também com saúde mental. Por que a gente não inicia esse bate-papo explicando por que os transtornos alimentares têm tanto a ver com a saúde mental também? Olha, os transtornos alimentares têm tudo a ver com saúde mental, porque só para a gente começar, né, essa conversa, os próprios transtornos alimentares em si, a categoria, né, transtorno, diagnóstico, ele é um diagnóstico psicológico, psiquiátrico, né? Então, ele tem, vamos dizer assim, referências diretas para a nossa vida psicológica, para a nossa vida social, cultural, tem relação direta com as emoções, sentimentos. A comida, o comer, o alimentar tem relação também direta com a sua vida emocional. Então, assim, tem a ligação com prazer, ou às vezes sensação de compensação, ou de excessos. Tem relação com a sua imagem corporal. Você pode se olhar no espelho e não estar satisfeito. Você pode se olhar no espelho e sempre achar que tem um problema, um defeito, ou, o que é ainda pior, tem gente que não se olha no espelho. Então, quando a gente fala de transtornos alimentares, obesidade ou a própria anorexia, a gente está falando, então, de uma relação direta com a saúde psicológica, com a saúde mental, com a saúde emocional. Então, tem fatores culturais, tem fatores biológicos, tem fatores sociais e tem muitos fatores psicológicos, Carol. Tem muita gente que gosta de algo, Alexandre, que é assim, eu mereço, né? Porque, sei lá, trabalhou bastante durante a semana. Né? É uma recompensa. Trabalhou bastante durante a semana e fala assim, bom, eu mereço. Só que esse eu mereço, às vezes, acaba sendo repetido muitas vezes. A pessoa merece demais. E daí isso provoca também, imagino, algum tipo de problema, né? Com certeza. A gente tenta fazer um mecanismo compensatório em relação à alimentação, em relação à comida e às vezes em relação ao dinheiro também. Então, vamos supor que você teve uma semana bem difícil, bem corrida, bem sofrida, ou você teve uma notícia ruim, ou você teve alguma perda, uma perda de emprego, ou não alcançou um determinado objetivo, patamar. E aí a gente tem essa compensação, vamos dizer assim, né? Bom, eu sofri demais, eu tive uma semana dura, eu tive um dia difícil, eu mereço, e você se oferece algo que você não ofereceria naquele dia, né? Então você acaba cedendo para você mesmo coisas que você não cederia. Ou você acaba comprando, como eu falei do dinheiro, né? Coisas que você não compraria, podem exceder o seu orçamento. E na comida também, pode exceder tanto para comer exageradamente ou uma qualidade ruim de alimentação. O grande problema é isso, é você acreditar que merece todo dia, você querer se compensar todo dia, acreditar que a comida ela pode nutrir uma falta, um vazio, que a comida ela pode ter uma função ali de salvação, pelo menos naquele momento, naquele instante, né? Então, Cacá, isso tem relação direta realmente com essa compensação que acaba o quê? Você tentando ocupar um vazio com a comida, ok, naquele momento você pode até ter uma sensação de prazer, só que depois você pode sentir culpa, você pode se sentir mal, você pode inclusive passar mal pelo excesso da bebida, da comida, então acaba depois, a longo prazo, tendo consequências piores e ruins, né? Agora, Alexandre, explica pra gente quais são os tipos, né, de transtornos alimentares. A gente tem tanto para as pessoas que perdem muito peso, podem ficar subnutridas e também podem alcançar a obesidade. Então, explica pra gente quais são esses tipos de transtornos alimentares e também como identificá-los, né? Porque, de repente, a pessoa que está passando por isso, ela pode perceber já tarde que ela está num problema sério. Realmente, às vezes a gente só percebe, né, a questão do transtorno quando outra pessoa fala, olha, eu acho que você está exagerando, isso não está te fazendo bem,
a sua relação com a comida não está boa, você está comendo até vomitar, você está bebendo até passar mal, né? Então, realmente a nossa relação com a comida é um problema. Nós temos, para a gente falar assim de um modo bem breve, vou citar apenas alguns, né, transtornos que são os mais comuns, tá, pessoal? O transtorno mais comum tem relação com a compulsão alimentar. O que é a compulsão alimentar, né, no caso? A compulsão, ela diz respeito a um comportamento repetitivo e um comportamento que você não controla. Isso se chama de compulsivo. Você sente a necessidade de ter esse comportamento. Às vezes você até sabe que não deveria, mas mesmo assim ainda o faz. Então a compulsão tem a ver com esse excesso, às vezes esse abuso na quantidade de alimento, você come muito rápido, você perde o controle na alimentação, né? Então você acaba tendo ali o quê? Uma sensação compensatória de comer, então você acaba comendo demais. E existem casos de pessoas que podem desenvolver um outro transtorno chamado bulimia, que você se sentiu tão mal de ter comido tanto naquele momento, que acaba ali, né, vendo meios de colocar aquela alimentação para fora. E às vezes pode ser por vômito ou laxantes, né, vamos usando a expressão mais comum aqui para a gente entender. O outro é a anorexia também, tá, pessoal, em que tem um medo muito grande de ganhar peso, sempre tem essa dificuldade ali em relação ao ganho de peso. É muito comum o desenvolvimento da anorexia em meninas que trabalham na moda, né, achando sempre que nunca está magro o suficiente, só que acaba ali chegando ao ponto de você ver os ossos pela pele. É claro que já é um caso mais avançado, né? Como eu já falei da bulimia também, né, existe esse caso. Então, esses são alguns transtornos que podem levar, pessoal, com a alimentação dessa maneira, pode te levar para outros problemas, como a obesidade, né? A obesidade também, ela pode ali ser um fator de risco para uma série de condições de saúde. Então, temos a compulsão, você não perdeu o controle com a alimentação, ou em relação à sua imagem, você olha para o espelho, nunca acha que está magro o suficiente, né? Esse é um outro problema. E também você pode ter ali um problema relativo à obesidade, né? Que pode vir justamente desses elementos da relação com a comida, né? E é um transtorno, tá, pessoal? Isso precisa de cuidado, atenção, envolvimento da família, um cuidado psicológico, social, medicamentoso, porque não é algo fácil. Às vezes você vê a pessoa, acha que é só uma falta de força de vontade, né? Mas não é. Ok, Alexandre, ok. Eu só ia fazer uma última pergunta. Você tem uma pergunta, Carol, ainda? Eu ia fazer uma pergunta. Então faz que eu também tenho uma. É porque eu ia pegar o gancho do que o então Alexandre temos duas disse. perguntas. Tá, o assunto está rendendo hoje, Alexandre. Tá ótimo. Precisamente sobre a compulsão alimentar. É possível que ela surja junto com o tratamento, de repente, de outros transtornos que a pessoa tenha, por exemplo, a pessoa que está passando por um tratamento de depressão, por exemplo, e a compulsão alimentar vir como uma consequência mesmo desse tratamento, até mesmo dos medicamentos, por exemplo? Não do tratamento, mas da condição do transtorno, Carol. Por exemplo, vamos pensar que quando eu tenho uma doença, um adoecimento, pode aparecer outros juntos. Aparecer um outro problema junto com o transtorno, a gente chama de comorbidade. Co significa junto, morbidade e adoecimento. Então pode, junto com outros transtornos, você ter um sintoma ou outro. Então, por exemplo, você pode vir ter uma depressão e na depressão você desenvolver também ali algum transtorno alimentar. Mas o quadro que a gente trata, nesse caso, é a depressão com a comorbidade alimentar. Então, por exemplo, é muito comum pessoas ansiosas, transtorno de ansiedade, e tem um descontrole com alimentação ou medicação. Então, a gente tem que cuidar da ansiedade e criar também caminhos para que não desenvolva esse problema com a comida, Carol. Não sei se eu consegui responder, mas é mais ou menos isso. Show, conseguiu sim. Não, é isso. Eu estava querendo perguntar só algo, porque às vezes as pessoas que enfrentam problemas mais graves de obesidade, elas deveriam então, Alexandre, pelo que você está nos relatando, fazer um trabalho aí conjunto, não é isso? Ou seja, um trabalho com nutricionista, com apoio de médicos que cuidem especificamente da alimentação, mas também o apoio psicológico. Seria um trabalho em conjunto, é assim? É assim mesmo, Cacá, porque o comportamento
como a pessoa lida, reage, né, como que ela vai, inclusive, aderir ou não aos outros tratamentos, com nutricionista, nutrólogo, ou endocrinologista, né, ou outras terapias alternativas. Muitas vezes o tratamento psicológico, inclusive, ajuda a pessoa a engajar, a se investir mais, se dedicar mais a esses outros tratamentos. Então, a gente precisa muito lidar com isso, assim, lidar com essa angústia, porque se você não lida com a angústia, os outros campos da vida não vão bem, você não aprende, você perde atenção, você não presta nem atenção na sua respiração, na sua alimentação, você não sente o sabor da comida, você come compulsoriamente, compulsivamente, né? Então, tudo isso é interessante, a gente ter justamente esse trabalho de equipe, envolver a família também, tá? E quem tem interesse em conhecer, talvez, a dificuldade, a tragédia de lidar com a comida, eu até sugiro o filme A Baleia, né, que traz ali uma situação em que tem uma pessoa que mostra muito nitidamente no filme como que feridas, marcas psicológicas, né, se não tratadas, podem alterar drasticamente nossa relação com o corpo e com a comida. Ótima lembrança, Alexandre. Eu chorei muito nesse filme, inclusive. Pois é, ele é bem intenso, né? Antes de você ir, deixa as suas redes para os ouvintes te encontrarem. Tá bom, pessoal. Olha, no Instagram vocês me encontram lá, eu sou o Alexandre Brito, mas no Instagram você encontra @Alexandre_Psicologia. Alexandre_Psicologia, a gente continua com esse bate-papo. Ou se quiser me mandar um WhatsApp também, você me encontra no 27 999 43 1968, 27 999 43 1968, para continuar esse bate-papo, consultas, palestras, eu fico à disposição. E a gente se encontra na semana que vem, pessoal. Tá certo, então. Bom trabalho e boa semana, Alexandre.